Paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sheila Mota. Você que é novo, já se inscreve, temos vídeo todos os dias, compartilha com seus amigos, abençoando a vida deles. Deixe também o seu comentário aqui, interagindo conosco aqui. E também que você venha ser abençoado com toda a nossa programação. Todos os dias nós estamos preparando um vídeo abençoado, feito com o maior carinho para estar edificando a tua vida. E o vídeo de hoje é o vídeo dos 3 segredos. Nessa terça-feira vamos aprender um pouco mais sobre Mardoqueu. E eu tenho certeza que Deus, ele vai também ministrar o teu coração e você vai se identificar com esses 3 segredos e vai aplicar sobre a tua vida e vai ser bem sucedido como Mardoqueu. Ele foi bem sucedido na missão que Deus colocou sobre a vida dele. Amém? Antes de trazer esses 3 segredos, quero orar ao Senhor. Convido você também para orar conosco em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos, Senhor, numa terça-feira no qual a gente quer aprender para os segredos que vêm, Senhor, através da tua palavra, através da vida do Mardoqueu. Ministre nossos corações, por isso nós te convidamos. Vem, Deus, arai candará sobre nós, que venha sabedoria, entendimento, conhecimento através do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? O primeiro segredo de Mardoqueu é não cobiçar aquilo que é do próximo. Amém? A gente vai ver bem evidente essa característica de Mardoqueu lá no capítulo do livro de Esther, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Este criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Deus está falando aqui que Mardoqueu ele podia, aproveitar ali a cobiça do coração dele e encontrar uma oportunidade para cortejar Esther, fazendo dela também sua esposa, mas ali ele não deixou a cobiça encontrar legalidade no coração dele. Ali ele olhou com olhos ali de pai para Esther, mesmo que eles eram primos, mas ele deu legalidade ao Espírito Santo para ministrar no coração dele, que ele tinha que esperar o que era de Deus na vida dele, que ele não poderia passar dos limites, que ele teria que ouvir a voz do Espírito Santo, não a voz enganosa que é do coração, porque o coração de nós são enganosos, porque os nossos corações nos enganam, porque vem das nossas emoções, nossos quereres, a gente sente vontade, sente prazer, mas a gente devemos em todas as situações ouvir a voz do Espírito Santo, que vai nos orientar. Muitas vezes a gente olha para algo que traz aquele prazer dentro de nós, mas o Espírito Santo diz para você naquele momento que não é a hora, não é o momento para você, que não é de Deus na sua vida. Então você tem que sempre ouvir a voz do Espírito Santo. A gente vai ver que o Mardoqueu escutava a voz de Deus e ele estava ali para entender que a Hadassa ali, a Esther, na vida dele não era para ser esposa, por mais que ela viesse ser formosa, mas ele tinha que esperar ali o que é de Deus, amém? Então Deus, eu tenho certeza que ministrou no coração dele, para que ele não viesse passar dos limites e não ceder à cobiça, amém? O segundo segredo que eu quero compartilhar com você, amém, que a gente vai ver bem evidente na vida do Mardoqueu, tá lá no mesmo capítulo 2, agora no versículo 21, que é ajudar o seu próximo, mesmo ele sendo seu adversário, seu inimigo, mas estando na sua oportunidade. Amém? Deus dando essa oportunidade para você ajudar, eu e você devemos ajudar, amém? Sem olhar o que nós vamos ter de retorno, mas ser benigno, ser misericordioso é uma característica de Mardoqueu. E ele nessa situação aqui, vamos ler. Lá no capítulo 2, versículo 21, diz assim: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro de crônicas perante o rei. Nessa situação, Mardoqueu ali, ele tinha uma oportunidade de ser, um instrumento de misericórdia na vida do rei. Ele poderia ali ouvir a voz do coração dele, da vontade, do ser humano, e dizer assim, aí é uma oportunidade, onde Esther vai ficar agora, viúva e vai ter uma oportunidade de ficar com você como esposa. Então ele poderia ter ouvido a voz do coração, sim, mas ele preferiu escutar novamente a voz de Deus. E a voz de Deus sempre nos leva a fazer o que é o certo. E a voz de Deus no coração de Mardoqueu falou: filho, seja um instrumento meu nessa hora, seja um instrumento meu de misericórdia. Então Deus, ele nos convida a gente ter essa atitude
Amém? Diante de qualquer situação, se você tiver uma oportunidade de fazer o que é certo, amém? Ali para ser livramento na vida de uma pessoa, para ser um braço ali que vai levantar uma pessoa. Às vezes as pessoas vão querer trazer conversas para você, falando de uma pessoa, e ali você pode ser um instrumento de misericórdia, dizendo assim, vamos orar por ela. Do jeito que ela caiu, eu posso cair também, porque nós todos somos falhos, e ali Deus vai te usar com graça. Amém? Então, o segundo segredo de Mardoqueu é ajudar o próximo. Amém? Então que você seja esse instrumento em todos os momentos que Deus lhe conceder. Amém? A graça de você estender as mãos para aquele que está precisando da sua ajuda. O terceiro segredo que nós vamos hoje meditar e vamos ver bem claro na vida de Mardoqueu, está lá no capítulo 3, versículo 2, que uma característica bem marcante dele, não se prostrar diante de homens, amém? E sim diante de Deus. A gente vai ver bem claro isso aqui, ó. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Esse segredo eu quero compartilhar com você, que passa por tentação, muitas das vezes a sua carne, amém? Ela vai passar por algumas situações difíceis e o adversário vai vir com propostas, amém? Dizendo para você, ó, faz desse jeito que vai dar certo, é desse jeito que vai as coisas acontecer, mas Deus está dizendo, diante de as suas dificuldades terão um escape do Senhor. Então a gente não precisa se prostrar nenhuma porta do inimigo, nenhuma situação que venha você manchar a sua pureza, sua integridade, a tua honestidade. Amém? Deus está dizendo, se mantenha fiel, porque em todas essas situações eu serei contigo. Amém? Então a gente vai passar por situações difíceis que o adversário vai vir e vai querer nos propor algo. Amém? Como aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu estava ali diante de uma situação que ele poderia ali, por medo, por querer privilégio, ele poderia estar ali como todo mundo se prostrando diante de Amã, mas ele teve uma atitude diferente. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo, filho, você não precisa se prostrar diante de nenhum homem, você precisa simplesmente se prostrar diante de mim, porque sou eu a sua porta, sou eu o socorro, sou eu a providência. Amém? Assim Deus ele fala para mim e para você, que a gente não devemos ceder nem nossa carne. A nossa carne quer que a gente desista dos nossos sonhos, a nossa carne quer que a gente desagrade o Senhor, faça coisas erradas, amém? E a gente não devemos ceder a nossa própria carne, não devemos se prostrar à nossa própria carne, às nossas próprias paixões, o nosso próprio querer, o nosso próprio entendimento. Nós devemos se prostrar diante da palavra de Deus, diante do querer de Deus, diante do Espírito Santo, porque essa é a nossa melhor e sem dúvida nenhuma, melhor escolha. Amém? Então fica aí esses 3 segredos para você meditar, você praticar, colocar na sua vida, aplicar dentro de você, se identificar com Mardoqueu nessas 3 situações, amém? Que você continue sendo, amém? Essa pessoa que vai fazer a diferença. Através desse segredo você vai receber honras como Mardoqueu recebeu sem precisar fazer as coisas que desagradavam a Deus. Ele se manteve ali na direção do Espírito Santo e as portas se abriram, as honras chegaram na vida dele de uma forma sobrenatural e vai acontecer sobre a tua vida. Amém? Eu quero orar por você que recebeu esses 3 segredos, amém? E que você se mantenha fiel aos princípios do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por todos que receberam esses segredos, que venham sobre nós, meu Pai, entendimento e sabedoria todos os dias para a gente se manter, Pai, fiéis àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração como propósito do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe esse lar, essa casa, essa família, e que você venha nos agraciar cada dia mais, dando sabedoria da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Ficam todos com a paz de Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Amém?